Comecei a pensar em algo que, sinceramente, nunca tinha parado para organizar dessa forma. Já ouvi muitas vezes a frase de que o inferno é o lugar do pecador e o céu é o lugar do santo. Mas quando pensamos nisso profundamente, olhando para nós mesmos, essa afirmação parece criar uma dificuldade. Afinal, todos nós somos pecadores. Não existe um ser humano que consiga viver uma vida inteira sem pecado. Então, se o céu é o lugar do santo, quem realmente poderia entrar? Foi aí que comecei a refletir sobre a diferença entre quem somos hoje e para onde estamos caminhando. Talvez o ponto nunca tenha sido deixar de ser pecador nesta vida. Talvez o ponto seja reconhecer a própria condição. A caminhada cristã nunca foi sobre atingir uma perfeição enquanto estamos aqui. Pelo contrário, quanto mais caminhamos com Deus, mais percebemos o quanto dependemos dele. Quanto mais amadurecemos, mais entendemos nossa natureza. Não deixamos de lutar contra o pecado, mas também não fingimos que ele deixou de existir. Se não fosse Jesus, não existiria outro destino para nós. A cruz não foi o detalhe da história. Ela foi a única esperança para quem jamais conseguiria alcançar a santidade por si mesmo. Então, comecei a pensar que o céu realmente é o lugar do santo, mas não porque chegaremos lá pela nossa própria capacidade. Chegaremos porque fomos alcançados pela graça de Deus e transformados por Cristo. Enquanto estamos aqui, vivemos um processo de arrependimento, de humildade, de temor, de discernimento. Não porque isso compra a salvação, mas porque essas coisas aproximam o nosso coração de Deus. Elas fazem com que passemos a enxergar essa vontade em cada decisão, em cada escolha e em cada direção de vida. Essa caminhada não termina quando estivermos vivos. Buscamos a santidade até o último dia da nossa existência, sabendo que somos falhos, sabendo que ainda erramos, sabendo que somente Jesus viveu como homem de maneira perfeita. É interessante pensar também no que acontecerá depois. A Bíblia fala de um corpo glorificado, incorruptível. Fala de uma realidade completamente diferente da que conhecemos hoje. Talvez até de um novo nome, de uma identidade plenamente restaurada diante de Deus. O corpo ficará para trás. Nossa mente, como a conhecemos hoje, não permanecerá da mesma forma. Mas existe algo que continuará. Quem realmente somos diante de Deus. É curioso pensar nisso porque toda a nossa vida gira em torno da construção da identidade. Trabalhamos, estudamos, criamos sonhos, buscamos reconhecimento, mas no fim, tudo isso perde o valor diante da eternidade. O que permanece é aquilo que Deus conhece sobre nós. Pensar nessas coisas não é simples. Ter certeza absoluta também não é simples. A fé exige confiança. Ela exige caminhar sem enxergar tudo. Talvez seja justamente por isso que a vida cristã seja uma caminhada e não apenas uma decisão tomada em um único dia. Existe um começo, existe um arrependimento verdadeiro, existe o batismo, existe um abandono do velho homem, mas depois disso existe uma busca constante, uma luta diária, uma transformação que continua acontecendo enquanto houver vida. No fim, talvez seja exatamente isso: continuar caminhando, continuar olhando para Cristo, continuar reconhecendo que sem Ele não existe esperança e confiar que aquele que começou essa obra também será fiel para completá-la. Não sei explicar todos os mistérios do céu. Não sei como todas essas coisas acontecerão. Não sei até que ponto a queda no Éden mudou completamente a realidade que Deus havia preparado. Mas uma coisa permanece clara para mim. Mesmo depois da queda, Deus continuou sendo misericordioso. Primeiro prometendo o Salvador, depois enviando seu Filho e, por fim, deixando conosco um Consolador. Talvez seja exatamente isso que sustente toda a caminhada cristã. Não a nossa capacidade de permanecer perfeitos, mas a fidelidade de Deus em permanecer conosco até o fim.